Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro eu tô aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi autogolpista. Deputado, boa tarde. O senhor, deputado, é um apoiador de longa data aí das ideias do presidente Trump. O senhor, inclusive, esteve presente à posse dele, até um vídeo do senhor, da deputada Carla Zambelli, dançando lá em um evento de posse, lá, ao som de tchê. Então, gostaria de saber do senhor o seguinte, deputado, se o senhor está arrependido de ter apoiado o presidente Trump e se o senhor aprova a elevação das tarifas aos produtos brasileiros. Eu esperava mais seriedade de sua pergunta e não esse ar de deboche, mas em respeito a quem está nos acompanhando, deputado, o senhor fez isso. De lembrar assuma, deputado, o senhor fez isso. O senhor estava lá dançando, assuma. Não, eu acho que o senhor poderia se comportar melhor num programa de TV, mas é a minha opinião. A sua opinião deve ser diferente. Claro eu estou aqui como convidado de um programa da Jovem Pan. Sim. E eu acho que a Jovem Pan pode tratar melhor os seus convidados por meio de perguntas feitas de forma mais séria. Não, eu fiz uma pergunta séria. E nós estamos tratando um tema muito sério. O senhor poderia lembrar, inclusive, que o que o Alexandre de Moraes fez contra cidadãos americanos agrediu a lei e a Constituição americana, e poderia lembrar também que eu, como liberal, apesar de, sim, no momento da eleição do Donald Trump, ter vibrado com sua vitória sobre o candidato de Biden, que na verdade era uma mulher, Kamala Harris, a gente lembra que a sua vitória na última eleição foi em cima justamente também de uma série de injustiças cometidas contra si, contra Donald Trump e contra seus apoiadores, que também foram severamente perseguidos. É importante lembrar também que o que aconteceu durante todo aquele período no governo americano foi também utilizado para perseguir opositores aqui no Brasil. O Biden acobertou as atividades das organizações financiadas com dinheiro, aliás, financiou inclusive com dinheiro dos pagadores de impostos americanos para interferir no processo eleitoral brasileiro. O escândalo do USA está aberto. Agora, se você defende interferência do governo americano na soberania brasileira e no processo eleitoral, fique muito à vontade. Eu nunca fui apoiador incondicional de Donald Trump, muito antes pelo contrário, eu sou liberal. Eu sou contra a política de taxações. E se fosse melhor informado, você teria visto que eu sempre defendi menos impostos. Inclusive aqui no Brasil, eu digo que o Fernando Haddad tem sido muito nefasto para a economia brasileira ao colocar mais impostos sobre o Brasil. E eu fui crítico da política de taxação de Donald Trump. Se você fosse mais informado e acompanhasse o que eu tenho dito, você perceberia que eu tenho dito sempre que esses impostos, essas taxas, não só sobre o Brasil, mas sobre todos os outros países que o Donald Trump está colocando, acabam interferindo na economia de livre mercado que eu tanto defendo e trazendo mais custos, tanto para quem exporta do lado de cá, como para quem consome do lado de lá. Eu nunca fui apoiador de tarifa nem dentro do país, nem fora do país. Agora, o que eu preciso lembrar, principalmente para quem apoia o PT ou para quem passa pano para a corrupção do governo Lula, eu espero que não seja o seu caso, mas pelo visto parece que é, para quem passa pano para as violações dos direitos humanos do Alexandre de Moraes, para quem passa pano para tudo o que está acontecendo hoje na nossa economia, em virtude dessa cleptocracia que voltou ao poder no nosso país, eu preciso lembrar que tudo o que está acontecendo hoje é reflexo das ações de Lula como presidente da República, aliando-se ao Hamas, ao Irã, à Rússia, à China, ao Maduro e do próprio Alexandre de Moraes, que não interferiu só na soberania americana, não. Ele, inclusive, negou a extradição de um traficante búlgaro para a Espanha
enquanto a Espanha já tinha considerado o caso do Oswaldo Eustáquio o caso de um perseguido político no Brasil. Então, quer dizer, o que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje é perseguir cidadãos não apenas brasileiros, como acontece no Brasil, e o caso da Débora do Batom é um dos casos mais claros, ou do Clesão, que morreu na cadeia, mas também fora do país, seja na Espanha, seja nos Estados Unidos. Então, infelizmente, no momento de pergunta séria, no momento de um tema sério como esse, do país perdendo a sua democracia, perdendo a sua liberdade, a gente ouvir comentários em tom de deboche é de deixar qualquer um realmente indignado e, infelizmente, nós não vemos muitas vezes a seriedade de entrevistadores como a gente deveria ver num momento tão triste na nossa história nacional. Da mesma forma que eu também gostaria de ouvir um parlamentar brasileiro jamais defender, por exemplo, atos golpistas, deputado. Mas temos opiniões diferentes. Qual foi o ato golpista que eu defendi? Qual foi o ato golpista que eu defendi? Então, uma coisa... E fico feliz também do senhor discordar das posições do presidente Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro em relação às tarifas. O senhor não vai fazer fake news ao vivo, não vai mentir ao meu respeito, não vai me difamar e não vai dizer que eu defendi ato golpista. O senhor se retrate. Eu não vou me retratar com o senhor, porque o senhor defende anistia para golpista. O senhor defende anistia para quem estava lá acampado, para quem ficou 70 dias acampado. Deputado, vamos lá. Vamos continuar a nossa entrevista aqui, porque se vocês forem estenderem as discussões para outros temas, a gente vai passar horas aqui e não vai falar justamente daquilo que a gente precisa. E em relação à maneira como se faz a pergunta, deputado, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente também não tem como delimitar a maneira como a outra pessoa fará a pergunta ou não. E o senhor está no seu direito de responder, então fique à vontade também para responder no espaço que nós oferecemos aqui no nosso 3 em 1. Eu não delimito em nenhum momento. Aliás, a pessoa tem todo o direito de fazer o deboche, de falar da forma como quiser. Liberdade de expressão é essa. Exatamente. Mas também é um momento em que ela inventa história. Eu quero saber quando defendi golpista. Na sua avaliação, qual que é o principal motivo, o principal para a tarifa de 50% contra o Brasil? Eu acho que está muito claro, Ana, que o principal motivo é a agressão à soberania americana. O principal motivo é o fato de o Brasil ter virado um páreo internacional. Vários países foram taxados, não foi só o Brasil. O Brasil foi o único que recebeu uma taxação de 50%. O Brasil foi o único que se recusou a negociar qualquer coisa com os Estados Unidos. O Brasil fez piada da eleição do Trump. Antes da eleição do Trump, Lula disse que se Trump fosse eleito seria uma nova forma de nazismo ou fascismo no governo americano. O Lula, por uma série de vezes, debochou do Trump muito antes da taxação. Falou em criação de uma moeda para ir contra o dólar e nem a Rússia e a China embarcaram nessa narrativa desastrosa. Se aliou ao Maduro, se aliou ao Hamas, tem feito todo tipo de incursão internacional para passar a mão na cabeça de corrupto, seja buscando a peruana lá no Peru, que foi condenada pelo judiciário de lá, seja visitando a Cristina Fernández Kirchner na Argentina, condenado pelo judiciário de lá também. Enquanto isso, o Milei fez o contrário. Até para falar um pouco de Argentina, abriu o mercado, aproximou-se do Trump, fez acordos e a tarifa na Argentina é 0. Ou seja, nós estamos pagando o preço desse desgoverno do Lula e do PT. Nós estamos pagando o preço dos abusos do Alexandre de Moraes, que começaram lá em 2019, não foram nem depois do 8 de janeiro, não. Inclusive a Jovem Pan foi por várias vezes vítima da censura. Eu defendi a Jovem Pan quando em determinado momento os seus comentaristas não podiam chamar o Lula de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa, por decisão do TSE, pelo menos interpretado assim pela Procuradoria Jurídica da Jovem Pan. Esses abusos têm acontecido há muito tempo e é óbvio que um dia o caldo ia entornar. É óbvio que um dia o Brasil seria visto por aquilo que é um regime de exceção, que tem um ditador, que é esse Alexandre de Moraes, que chamam de Xandão, mas que hoje virou Xandinho, porque está sancionado. Acabou o fim da linha para ele, para viajar para os Estados Unidos, para ter conta bancária, talvez até no Brasil, a extensão de todas as suas... de todas as consequências ainda não é bem certo, mas o fato é que estamos pagando o preço desse consórcio do Lula, do PT e do Moraes com o STF.
e, lamentavelmente, muita gente ficou quieta nesses últimos tempos, passando pano. Muitos ganharam muito dinheiro, inclusive, continuam ganhando. Espero que acabe logo esse período e a gente possa viver normalmente numa democracia e num lugar em que a gente tenha tranquilidade para fazer, inclusive, bom jornalismo. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, até a imprensa tem medo de tratar de assuntos relacionados ao STF ou Alexandre de Moraes e impõe limites aos seus jornalistas, aos seus comentaristas, porque não quer ter que se encontrar uma hora dessas na corte com Alexandre de Moraes, ou menos ainda, talvez, ter as suas contas bloqueadas e outras consequências ilegais que ele impõe, até mesmo à imprensa e ao jornalismo profissional brasileiro. Deputado, só para a gente arrematar nossa conversa, uma última pergunta aqui do Bruno Musa. Vai lá, Musa. Deputado, boa tarde, sempre um prazer falar contigo, sempre que tenho oportunidade te digo isso, inclusive pessoalmente. Quando a gente estava junto na Argentina, eu até te contei essa história, em que inclusive estou escrevendo um livro do que eu vivi lá na Venezuela, e a gente viu, quando o Juan Guaidó acabou saindo da Venezuela, depois que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá em Caracas, a gente viu uma oposição que podia ter assumido ali o poder e começou a brigar entre elas e esqueceu ou deixou de lado o próprio regime venezuelano e deu no que deu. Eu vi agora esses dias uma mudança, inclusive do próprio Zema, uma postagem sua no X e também do Nicolas falando sobre a anistia aos envolvidos com 8 de janeiro. Estamos, por fim, buscando uma união contra o que queremos que saia do poder no Brasil, que é o governo do PT? Eu não tenho dúvida, Bruno, satisfação falar contigo também, de que a gente está começando a virar o jogo. E o dia 3 de agosto vai ser fundamental para isso, porque a Câmara e o Senado funcionam, principalmente em ano pré-eleitoral, na base da pressão. Nós vamos precisar de povo na rua dia 3 para que a Câmara e o Senado façam aquilo que precisam fazer. Precisa fazer anistia, sim, para aqueles que cometeram eventuais crimes de vandalismo, mas que já pagaram mais de 2 anos de pena de prisão, muitas dessas pessoas, coisa que vândalo nenhum pagou no Brasil de pena por esse tipo de crime. Precisamos anular os processos da grande maioria dessas pessoas que não tiveram devido processo legal, não tiveram foro adequado, inclusive, porque foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não tiveram individualização das condutas e, portanto, são vítimas dessa grande farsa dita que seria um golpe de Estado impossível num domingo de recesso sem as autoridades sequer naquele local. Aliás, com a colaboração de um governo que não colocou as forças armadas, as forças de segurança nacional para agir conforme tinha sido orientado por mais de 40 documentos internos do próprio governo Lula, a BIM incluída, porque sabiam que ia acontecer ou poderia acontecer alguma coisa naquele 8 de janeiro. Aquela grande farsa que tentaram vender como atos golpistas, foi o que permitiu justamente que o Lula continuasse no poder até hoje. Porque se o povo tivesse continuado na rua, pacificamente, protestando, como sempre nós protestamos, esse governo não durava muito mais. Mas a exemplo do que fizeram lá na Alemanha nazista, com um incêndio no Reichstag, com o exemplo daquilo que todo regime ditatorial faz, que é criar uma farsa para impedir que as pessoas vão às ruas, infelizmente hoje a Câmara e o Senado não têm agido de acordo com a vontade da população, porque a população ainda não tem feito os protestos de rua como fez no passado. Por isso, Bruno, aquilo que nós vimos na Argentina, quando nós estivemos lá na eleição do Milei, povo na rua, povo fazendo campanha, nós precisamos voltar a ver isso no Brasil. Isso não é só para a direita, vale para a direita, vale para a esquerda. Para mim, a liberdade de expressão é para todos, inclusive para quem quer fazer pergunta idiota ou quem quer fazer comentário que não faz sentido. Nós temos que ter liberdade de expressão e hoje, lamentavelmente, nós vivemos num regime de repressão e de medo no Brasil que precisa acabar. Contem comigo para isso. Muito obrigado pelo convite. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os 3 poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os 3 poderes, cada um fiscalizando o outro,
né, na questão do freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma, uma corrupção própria, né? De corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? São os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né?
Você olha para o país está em frangalhos. Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda. Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e para, enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.